no violão. Ronaldo, você sabe que a televisão hoje tem um poder muito grande, né? E há uma forma quase de nivelar o país. Dizem que nivelar por baixo. Embora, por exemplo, a nossa principal emissora de televisão, a TV Globo, tenha alta qualidade, mas hoje você tem quase que uma maneira igual de falar no país, embora eles façam novelas com linguajar nordestino. Mas a cultura do Nordeste, que você conhece tão bem, a cultura, por exemplo, que se manifestava nas feiras do interior, hoje com a televisão, né, com a comunicação rápida, essa cultura popular, ela sobrevive? Sobrevive. Sobrevive e acho até que em determinados instantes ela começa a recrudescer. Para minha alegria, faz poucos dias eu assistia uma transmissão de um jogo de futebol, e eu gosto de futebol, quando no início da partida o comentarista apresentava um poeta repentista para fazer versos sobre as duas equipes que iam se defrontar, sobre alguns temas e assuntos que o Galvão Bueno oferecia para ele, e ele, demonstrando todo o seu talento, a sua capacidade de improvisação, a sua sensibilidade, a sua agilidade mental, fazia isso. Hoje, evidentemente, nós temos violeiros, cantadores de viola, formados de direito. Eu participo muito, Mesquita, dos festivais, dos congressos. Há poucos tempos estive em São Paulo, participando com jornalistas, o nosso Neumann Pinto participando como jurado, um congresso nacional. E eu fiquei assim, embevecido. Faz poucos dias agora, na cidade de Água Branca, na Paraíba, eu participei de uma missa do vaqueiro e do cantador. E que beleza, a missa toda em verso. O padre, ao entrar já rimando, a homilia em verso, e depois toda a missa cantada com poemas, música de Luiz Gonzaga, adaptadas para o instante, e depois as manifestações dos poetas, com rememorações aos poetas antigos, como o poeta Pinto do Monteiro, o Cega Deral do Ceará, dos maiores poetas, o Simão Batista. E eu recolho, eu estou tentando ver se dispõe de algum tempo para publicar esse material riquíssimo do folclore brasileiro, do folclore do Nordeste, que é a poesia popular, pelas suas formas variadas, pela sextilha, pelas destras, pelo quadrão, pela oitava, pelo galope beira-mar, pelo desafio, enfim, pelos improvisos. Eu tenho alguma coisa guardada que são coisas fantásticas, fantásticas. Desses poetas que, às vezes, as pessoas até duvidam que seja de improviso. Eu sou convidado, às vezes, para fazer palestras sobre a poesia popular, sobre o folclore. A sextilha, que é o estilo mais fácil, mais usual, mais comum entre eles, até para o desafio. E as modalidades da toada alagoana, do oito quadrão, do golpe repetido, da décima, do mote, né, que é muito usado, você dá o mote e eles glosarem o mote, com manifestações fantásticas. Eu tenho, por exemplo, um desses festivais, deram um mote para o Tarcílio Batista, dizendo: não tive amores, sonhei-os, mas possuí-los não pude. E ele, de improviso, bateu a viola e disse: na vida senti amores e desesperos medonhos, sonhos e mais sonhos sem poder realizá-los. Na fronte senti os halos das horas da juventude, porém não tive a virtude de dormir entre dois seios. Não tive amores, sonhei-os, mas possuí-los não pude. Então essa manifestação, como poeta Pinto do Monteiro, Oliveira de Panelas agora, cantando Evanildo Vila Nova, e uma fila enorme. Então, como é que essa poesia ainda existe. Como é que é o desafio de viola? O desafio de viola, preferencialmente, é na forma da sextilha, em que você aproveita a deixa, ou seja, o último verso. Dá um exemplo. Por exemplo, Serrador e Pinto Monteiro cantavam e o tema era virilidade, né? E um deles terminou dizendo que eu tinha 80 anos de idade, mas ainda tinha 3 mulheres e tal. E ele disse: mas isso foi no tempo em que você era macho. Surgiu um caba valente, passou a faca por baixo, o sangue correu na perna e o gato comeu o cacho. E ele responde: e eu contrariado me acho com um sujeito tão bruto. Quando correu a notícia de que eu perdi meu produto,
Tua mãe chorou com pena, ainda hoje está de luto. Outra modalidade é, agora com o Pinto Monteiro também, o cara terminou o verso dizendo, eu ainda, na cabeça desse Pinto eu ainda boto um prego. E ele bateu e respondeu dizendo, eu ainda vou ver você cego sem ter no bolso um vintém, pedindo esmola num beco quando não passe ninguém. Se passar, seja outro cego pedindo esmola também. Ronaldo, a sua poesia, ela é influenciada pelo Augusto dos Anjos? Quem que influenciou mais você na sua poesia? Olha, pode até parecer contraditório, pode ser contraste, né? Mas, embora eu tenha a poesia de Augusto, me exerça esse fascínio, e eu o tenho como o maior poeta brasileiro de todos os tempos, e da minha preferência, eu sei toda a sua obra, ou quase toda, não sei se ainda sei. Naquele tempo eu sabia 365 poesias dele e algumas cartas. E as cartas, o estilo epistolar mantém certa fidelidade ao estilo poético. A minha poesia não guarda nenhuma similitude, nenhuma semelhança, nenhuma forma de outra. Nem na estrutura, evidentemente, nem na beleza do verso, que ele é muito mais bonito. A minha poesia é mais romântica. Ainda adoto o estilo clássico, eu gosto do soneto, preferencialmente o soneto, que é uma forma mais difícil, certo tempo em desuso, começou a reaparecer. Esse meu livro, Os 50 Canções de Amor, são praticamente mais de sonetos, embora eu adote a poesia minimalista, os versos dos tercetos, o poema de Sala e Quarto, que é um livro em que eu faço a dicotomia ambiental entre a sala e o quarto, a briga entre o quarto e a sala, até o ciúme que a sala tem do quarto. Depois os versos gramaticais, em que, como eu disse, eu procuro dar definições gramaticais baseadas na experiência que eu tive como professor, mas basicamente, essencialmente, fundamentalmente, a minha poesia é romântica. Ela tem essa conotação principalmente na parte do soneto. Se vê esse livro, devo ter 80% de sonetos, o restante de poemas. Os poemas são curtos e são poucos os poemas longos, são pouquíssimos. Meus poemas são realmente pequenos. Neste livro das 50 Canções de Amor, alguns sonetos que depois eu transformei mais em tercetos, né? Eu digo, vou procurá-la nas manhãs da vida, nas belas tardes, pois mesmo escondida, eu haverei de ouvir a sua fala. Eu quero vê-la, eu preciso vê-la, mas se ela se esconder em alguma estrela, eu viro noite para poder guardá-la. Então, nesses dois tercetos, como sonetos, eu dou uma ênfase à poesia nesta área. Eu tenho um soneto nesse livro que eu digo, é bem melhor a gente não se ver. A distância elimina as cicatrizes do amor que morre, mas que tem raízes, que com o tempo também irão morrer. O melhor que se faz é entender que distantes seremos mais felizes. Eu nunca saberei o que tu dizes e o que eu digo jamais irás saber. Bem mais tarde, quem sabe, eu já velhinho, a gente ainda se encontra no caminho, coberto de lembranças que eu guardei, e tu possas, sem mágoas, sem desgosto, presentear um beijo no meu rosto, diz-lhe bem baixinho, já te amei. Qual é o poema que você mais gosta da sua obra? Poemas são como filhos, né? A gente não pode ter preferência. É como se a gente pudesse preferir as cores do arco-íris e deixaria de ser arco-íris. Agora, há aqueles em que há uma maior identificação. Eu tenho um poema dedicado ao meu pai morto, que eu escrevi muito jovem. Me dói muito, machuca, mas eu gosto. Tenho o poema do Pentateuco, que é os livros bíblicos, Gênesis, um poema profano, Gênesis, Números, Levítico e o Deuteronômio,
como final do livro, como livro das leis, também gosto do que eu digo. Foi quando surgiram as leis ditadas só para nós dois. Neste código de amor, diferente de outras leis, não se combina sanção. Quem cometer transgressão deve saber o que fez. E pela lei ficou dito que um vai amar o outro sem ter noção de distância, de tempo sem ter noção, um amor sem preconceito, amado de qualquer jeito, sem dar bolas à razão, amor doido, inconsequente, sem passado, só presente, pro hoje se eternizar. Futuro não interessa, amar muito sem ter pressa pro futuro demorar. Fica afinal decretado por este artigo final que um vai amar o outro de forma irracional. Só não pode ser normal, tem que ser bem diferente. Ora bicho, ora gente, seja de que modo for, um amor sem muito nexo. Ora alma e ora sexo e ora amor. Ronaldo, você é um romântico, mas você é um homem também que tem uma atuação política. Você foi cassado, né? Você foi cassado, você teve que sair do seu estado, o movimento militar de 64 cassou você, né? Você teve que, nesse período em que você, eu não diria que amargou o exílio, mas que você teve que deixar o seu estado, desenvolver outra atividade. Você também conviveu assim com a poesia? Foi um período criativo para você? Foi. Ao ser cassado, eu costumo dizer que eu passei a viver o exílio na própria pátria. Eu saí da Paraíba, eu fui cassado 42 dias depois de eleito prefeito de Campina Grande. E saí, fui para o Rio de Janeiro, do Rio fui para São Paulo, onde tentei iniciar minha vida. Ainda bem que eu era muito jovem, trazia na alma a juventude de todos os sonhos e o sonho de toda a juventude. Eu pude recomeçar a trabalhar ali, trabalhei no escritório da advocacia, consegui trabalhar depois no escritório do professor Vicente Hall, chefiado pelo grande jurista Saulo Ramos, que hoje tem nome internacional, como um dos maiores advogados do Brasil e do mundo. Mas nesse período foi de muita fertilidade. Eu escrevi, embora as minhas poesias não tivessem essa marca de qualquer sabor, de qualquer sentimento de revolta, de ódio, absolutamente não. Elas guardavam sempre identidade com a paisagem mais romântica possível. O meu interior se abria para um céu que só tinha estrelas ligadas à afeição, ao bem-querer, ao amar. Embora ali, outra vez, a gente pudesse escrever alguma coisa em 80, naquele tempo do Festival das Canções, né? Eu participei como compositor da letra de uma música que foi vetada. E meu filho participava num conjunto musical e eu escrevi uma música que foi aprovada em determinados estágios, por último foi vetada. Porque o público começou a cantar o refrão descoberto em cada estrofe. A estrofe era: a esposa doente, o filho com fome, o pobre sem nome está sem emprego. O mundo lhe fere, a vida lhe agride, e ele em revide não tem mais apego, nem a si, nem a seu semelhante. É assaltante. A moça bonita e filha sem pai, na vida ela vai caminhando ao léu, só dispondo do corpo que Deus lhe dotou, seu corpo alugou para pagar o aluguel. E na cama se deita, com a vida em disputa, prostituta. Entre os detritos que a fábrica expeliu, nas águas do rio o menino se banha. A barriga lhe aumenta, o fígado lhe cresce, e tudo aparece na doença que apanha. Remédio não tem uma dose, eis que está a zoonose. O operário constrói edifício, mas seu sacrifício não é compensado. O custo de vida lhe chama de otário, porque seu salário está sempre achatado. Mas seu protesto no muro se escreve: greve. Mas aquele que sonha com um mundo mais justo e luta sem susto por seu ideal, que grita e protesta na rua, no Grêmio, recebe por prêmio
à prisão, afinal. Não pode falar, nem dar entrevista. É comunista. E a censura da época, né? Foi a Polícia Federal que censurou? Foram organizadores? Não, os organizadores do evento deixaram essa música, essa letra foi liberada muito tempo depois, até constou de pôster, né? E alguns outros versos que fiz, e convidado que fui já no final para discurso de Paraninfo, eu paranifei algumas turmas, também sofri algumas restrições, mas sem maiores consequências. E, às vezes, nos versos que pude compor sobre a seca, que é uma preocupação muito grande, já agora no Senado eu tenho feito vários discursos, fiz um discurso agora há poucos dias sobre, eu dei o título de 36, 37, 38, 39, e falando sobre as crendices populares, e até falava que no Nordeste quem anuncia água, que anuncia chuva, é a asa branca. Mas agora não faço questão que seja um tucano, contando que chega a água. Mas eu guardo o período da minha cassação, foi de fertilidade. Eu escrevi muita coisa que vim publicar agora, mas sempre marcado pelo amor. A marca principal da minha poesia é o amor. Então você acredita no amor? Acredito e exerço. Arnaldo, e na literatura, você já incursionou pelo romance? Não, eu tenho uma frustração imensa, uma inveja de quem sabe escrever crônicas, artigos, romances. Eu me limitei a escrever poemas, versos e improvisá-los algumas vezes. Mas quando me reserva o destino algumas horas em que eu possa meditar, pensar, sentir e fazer fluir as minhas emoções, eu escrevo poemas. Mas eu sinto uma inveja profunda dos jornalistas, por exemplo, que recolhe o fato, acolhe a notícia e de imediato, sem qualquer revisão, já escreve uma página, 2 laudas. O que escreve um romance, o que escreve crônicas. Porque eu lhe confesso, eu já tentei escrever uma crônica uma vez e passei, acho que uma semana inteira, não consegui escrever a crônica. Não consegui, não há jeito de conseguir. Enquanto a poesia eu faço com facilidade. Mas romance não há como fazer. Olha, no romance não calculo uma crônica, eu não sei escrever. Quando muito, eu escrevo cartas.